amados alunos do terceiro ano, tudo bem? Olha, estamos nós aqui para mais uma videoaula da nossa geografia. Na aula passada, Jané falou com vocês sobre o consumismo infantil, pediu que vocês lessem, observassem aqui as imagens, né? E aqui tem uma porcentagem aqui dizendo sobre como que é essa influência, como que acontece essa influência do consumo. O consumo infantil, que é no caso das crianças. Pediu que vocês fizessem o número 9 da página 119, onde pergunta sobre a diferença de consumo e consumismo. E aí vocês devem ter descoberto que consumo é aquilo que a gente consome por necessidade, porque a gente vai utilizar, realmente a gente precisa. E o consumismo é tudo aquilo que é o exagero, aquilo que é inadequado, é o desnecessário, né? É aquilo que a gente não precisa, que a gente pode dispensar na nossa vida. Consumir água demais, consumir energia demais, alimento demais, comprar roupa, calçado, coisas que você compra além do que você realmente necessita. Isso é o consumismo. Aí agora a gente vai ver aqui o problema do lixo. Aqui a gente sabe que apesar de os responsáveis aí para produzir lixo, a maior parte do lixo que é produzido, né, pelo ser humano, ela vem da agropecuária, que é a agricultura e a criação de animais. Todos que lidam com o setor de agricultura, que é plantação, né, frutas, verduras, legumes, e a criação de animais, que serve para o nosso consumo também, e também como matéria-prima para construir coisas que a gente compra, né, que a gente consome. E aí também pela mineração e pela indústria. Mas que apesar disso tudo, da gente produzir muito lixo aí nas indústrias, na mineração, na agropecuária, a maior parte do lixo produzido é por nossas residências. É nas nossas casas é que produz muito lixo. E o que é pior, nós descartamos de maneira inadequada. Jogamos em qualquer lugar e principalmente em lixões. Nós aqui em Cachoeiro, graças a Deus, nós temos aí o aterro sanitário, né? Há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, que a gente tem o aterro sanitário. Dizer para vocês que os lixões são proibidos desde 2010 por uma lei federal. E essa lei se estendeu, deu um prazo para que as prefeituras se adequassem, né, e providenciassem os aterros sanitários até 2014. E muitos, inclusive no Distrito Federal, que vocês podem analisar uma imagem que a gente tem aqui na página 120, o caminhão despejando lixo lá no Distrito Federal de Brasília, despejando lixo no lixão e não no aterro sanitário. Então é um problema muito sério ainda no Brasil, que já deveria ter acabado, né? Que o aterro sanitário, ele protege o solo. Há uma proteção para você, eles jogam o lixo ali e colocam a terra e tem uma proteção na camada do solo, então não contamina nem solo nem as águas. Já os lixões contamina tudo, prolifera insetos, todo tipo de bicho, traz doenças. É muito sério essa situação dos lixões no nosso país. A gente tem uma reportagem aqui lá de Curitiba. Curitiba fica lá no sul do nosso país. E que lá eles cuidam aí, né, procuram cuidar do meio ambiente. E tem projetos para isso. Lá é chamado Capital Verde do Brasil. Ó, a Capital Verde do Brasil. Por quê? Porque ela economia aí muitas coisas aí na natureza e investe aí no desenvolvimento respeitando a natureza. E entre umas ações aí que está a ação de incentivo aí do governo para que as pessoas que moram nas favelas, elas recolhem, né, o material reciclado, o material que é produzido em volta das suas residências, das suas ruas, enfim, do espaço que elas moram nas favelas, e elas levam até um ponto de coleta, e nesse ponto de coleta elas recebem de volta alimentos, como frutas e verduras fresquinhas. Então lá é muito bacana isso. Imagina, eu faço aqui em casa, dá um monte aqui, ó, meu marido ontem colocou aquele monte no carro e foi levar ali pro rapaz que faz a coleta aqui perto de casa e doou para ele. Você leva isso para lá, se você necessita, igual no caso das pessoas que precisam, coletam e fazem isso. Isso é muito bacana, é um incentivo muito bom para que a gente ajude aí, contribua para o meio ambiente e ainda ganha frutas e verduras, né, e legumes fresquinhos, verdes, muito bom. Então aqui tem uma pergunta para vocês responderem. Se você acredita que o exemplo de Curitiba pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbanos atuais, os que nós temos, e daqueles que ainda vão existir. É claro que sim, que contribui, mas você vai explique por que você acha que vai contribuir. Na página seguinte,
maneira sustentável de aproveitamento do lixo. Que as cidades procuram aí reduzir, né, os impactos aí da atividade humana no planeta. Tudo que a gente faz aí que tem um impacto aí no planeta, tem tentado diminuir, solucionar esse problema do lixo é um deles, né, gente? E é exemplo da Espanha, lá em Barcelona, na Espanha, Barcelona, cidade da Espanha, possui um sistema revolucionário de captação do lixo. Lá os caminhões não coletam lixo mais como a gente vê aqui na cidade, coletando lixo e levando para os lixões. Lá as pessoas têm tipo de uma escotilha nos prédios, escotilha como tem nos navios, que levam um porão. Lá, no caso, essas escotilhas, as pessoas abrem, jogam o seu lixo, né, o seu resíduo, né, e esse resíduo vai lá para o porão, para o fundo lá, para o local reservado lá dos prédios. Muito, muito legal, uma atitude muito bacana que eles construíram lá. E é sustentável, né, gente? Tudo que foi usado de maneira sustentável nesse projeto que eles têm lá. Já o Brasil aí possui uma forma diferente de tentar cuidar dessa questão do lixo. É a questão da reciclagem, que a gente precisa muito avançar na questão da reciclagem, a importância de se reciclar. Então vocês vão ler aqui, acompanhar as etapas da reciclagem. Como que acontece? Primeira etapa, segunda etapa, terceira e quarta etapa. Aqui a gente tem as embalagens aqui, né, as latas para armazenar, ó, bem coloridas, né, essas latas, e elas armazenam de acordo com a cor, o tipo de material, papelão, plástico, vidro, metais, madeira. Madeira é marrom, ela não está aqui. E aí, uma outra forma, separa os lixos, né, que a gente produz, que são secos, dos molhados ou dos úmidos. Os secos, papelão, plástico, vidro. Os molhados, as cascas, por exemplo, de alimentos que a gente produz na nossa cozinha, né, a gente considera os molhados, restos de comida. Com as cascas do alimento, pó de café, a gente pode fazer a compostagem, que é o que? O aproveitamento, e ainda nós temos um adubo orgânico. Eu tenho aqui, vou descer daqui a pouco, vou mostrar para vocês aí no vídeo aí, tá bom? Detalhe, quando a gente vai fazer a reciclagem, como eu faço aqui em casa, a gente lava a embalagem que está suja. A gente não pode colocar embalagem suja. Por quê? Ela vai ter bichinho, ela vai produzir bichinhos, insetos que a gente não quer, que vai fazer mal a gente. Tá bom? Então tem que estar tudo limpinho para fazer a reciclagem. A Né faz há bastante tempo já essa questão da reciclagem. Vou colocar lá também, ó, esse QR Code para vocês brincarem e aprender brincando aí diferentes tipos de lixo seco e lixo úmido. E aí é um joguinho divertido para vocês brincarem. Depois eu vou pedir para vocês leiam esse texto aqui, que é sobre os 3 R's, e que o Instituto Acatu, eles querem colocar já sugere dar a sugestão de mais um R. O que significa esses 3 R's? Leiam aqui o significado dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. E eles pedem que para poder colocar mais um, que seria repensar. Leiam esse texto, respondam por favor essa página aqui, que é a página 125, tá bom? Eu vou ali embaixo para poder vocês ver como é que fica, como é que é a compostagem. Então, terceiro ano, olha, aqui a Tia Né colocou, mas até nem tá muito tempo que tá aqui não. Aqui, ó, vai chegando perto um pouquinho, Lorena. Ó, aqui tem um balde. Se vocês olharem direitinho, a Tia Né furou ele aqui, furou ele embaixo, o fundo aqui dele dentro também tá furado. Aqui eu coloquei uma camada de terra. Essa camada do meio aqui, pode deixar ali. Essa camada do meio aqui, elas são as cascas de alimentos que eu coletei lá em casa. Aqui uma outra camada de terra. Coloquei. Ela está furada aqui, se vocês olharem, ó, tem um buraco ali, e esse balde também está furado no fundo. Esse não. Por que esse não? Esse aqui é para coletar o chorume, que é o líquido produzido por aqui. Então pode produzir, produz pouco, mas produz. Esse líquido que produz, chamado chorume, que é aquele líquidozinho do nosso lixo da nossa casa, quando você coloca sacola, aí vai juntando, vaza aquele líquido. Ele fica aqui embaixo. A gente pode usar ele como fertilizante depois, diluir ele em água e usar como fertilizante para as próprias plantas. Aqui, se a gente destampar, ó, vocês olharem, olha como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Tem cascas e terra aí dentro, ó. Isso aí vai virar o quê? Um adubo orgânico. Tem aquele adubo que a gente pode utilizar nas próprias plantas e sem risco de nada. É um adubo excelente, que a gente pode aproveitar isso aí com o lixo molhado. Tá bom? Ó, desejo um excelente final de semana para vocês e até a nossa próxima aula, ó.
Fiquem com Deus.